Apertei o botão errado aqui. Eu ia dizer. O que foi isso? Eu tava dizendo que eu achava que o senhor ia falar agora, né? Que é agora que começava os assuntos de verdade. Ah, o assunto de verdade já começou, viu? Vamos cair na Há realidade. muito tempo. Pronto, Mas só então, vamos mudar de assunto, que a aula tá sendo gravada já. gente, para aqueles que estavam tão ansiosos, aí está o assunto de funções, certo? Finalmente. A gente vai começar a entender algumas coisas da matemática mais aprofundada. Então, como surgiu essa ideia de funções, né? As funções, ela teve o conceito presente no ramo de ciências, filosofia, sociologia, e mais, assim, na época, mais, assim, no final da Idade Média para a Idade Moderna, ela era mais para estudos de fenômenos naturais, ok? Aí teve um matemático, né, chamado Leibniz, né, eu não sei, que ele denominou esse nome, função, tá? Ele que deu esse nome a esse assunto, né, que é bem utilizado até nos dias de hoje, tipo, o cara nasceu no final da Idade Média, já no início da Idade Moderna, e tem esse nome até hoje. Então, a notação, né, de função é essa que a gente fala f de x. É um f entre parênteses x. E a gente lê f de x, que foi atribuída no século XVII por Euler, né? Vocês vão ouvir falar muito desse cara. E, né, o conceito mais atual que a gente tem de função é a definição, né? A definição de função, que foi escrito pelo matemático alemão Dürr, sei lá como é que se pronuncia o nome desse cara. Enfim, quem foi que levantou a mão aí? Fui eu, professor. Você não vai inventar de colocar isso na prova, não. Não, nada de contexto histórico. Só que eu estou aqui passando para vocês terem uma Ah, noção beleza. de como começou surgindo. Mas história é com o professor. Qual é o nome do professor de história de vocês? Lia. Não, é com Lia, né, Agora Leon? é ali, História é agora é com ali. Lia. Pronto. Então, seguindo em frente, né, onde pode ser aplicado a função. A função, né, ela é, obviamente, estudada pela matemática, mas a sua aplicação é, como a gente falou, né, em fenômenos naturais e sociais. Aí tem os físicos, os biológicos, fenômenos químicos também, porque não está aqui citado, mas é muito utilizado funções nessas coisas. Pronto, então a gente vê aqui uns exemplos, né? Então, o João vai escolher um plano de saúde. Aí ele tem duas opções, né? O plano A e o plano B. Aí, os planos apresentam as seguintes condições. A primeira condição é essa. O plano A, ele cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta. Né? Num certo período. Um certo período, né? O outro, ele cobra R$ 110 fixo e em um certo período ele cobra R$ 25. Então a pergunta é, dependendo, né, da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas por mês. No mês, no caso, no mês. Aí qual o plano mais econômico para ele, né, em cada situação? Bem, aí não é necessário a gente responder isso aqui, é só para vocês terem uma ideia. O que é que ele está dizendo? Tem duas variáveis, onde uma é fixa, né? Uma é fixa, essa variável fixa, ela é chamada de coeficiente, né? Termo independente. E uma que vai variar de acordo com a situação, que é chamado de termo dependente, ok? Então, lembre-se bem, uma função vai ter um termo dependente, que sempre vai estar variando, e um termo independente, que vai ser um valor fixo, né?
um termo fixo. Aí, ó, observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período pré-estabelecido. Ou seja, isso aqui foi um conceito de função utilizado, né, para essa situação. A outra situação, eu também não quero que ninguém responda, né, é essa daqui, né? Na cidade do Recife, de acordo com os valores em vigor, desde 1 de 2015, nem sei se isso aqui está atualizado, o motorista de táxi cobra, não está atualizado, porque não está mais R$ 4,32, está muito mais, né? De bandeirada comum. Só de abrir a porta já é isso. Só de abrir a porta já está uns 5 e pouco. Está mais caro. É verdade. E nada, professor, é 50. Tá, não vamos condenar os taxistas, né? Enfim, aí o motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeirada comum. Mas Professor, o que é bandeirada? a bandeirada é o seguinte: quando você entra no táxi, né, que o cara lá liga o taxímetro, você já tem que pagar R$ 4,32. A bandeirada é o início da corrida. Entendeu? É o início da corrida. Caramba. É. Quem levantou a mão, pode Marcelo. falar, Marcelo. Então, no caso aí, o 4,32 é o valor fixo, ou termo Exatamente. independente. Exatamente. E o 2,21 é a variável, que é o quilômetro É o rodado. valor independente. Por quê? A gente vai saber agora. Ó, aí mais 2,10 por quilômetro rodado comum. Então, veja só, gente. Esse aqui, ó, o valor da corrida vai depender de quem? Vai depender dos quilômetros rodados, que vai ser adicionado, a cada quilômetro vai ser adicionado 2,10. Se a gente fosse escrever na forma de função, seria o quê? F de x, né, igual a 2,10x mais 32. Então, é isso que ia ser a corrida, o valor da corrida. Deixa eu escrever para vocês aqui. Eita, acho que ia cair no meu bagulho. Ó, como é estabelecido o valor... E o X em parênteses se deu 22. Mais ou menos assim. Vê, vou escrever aqui como é o modelo de uma função. Né? Seria usar a função de afim, né, professor? Aí, No caso, aí é uma função afim, porque é um crescimento linear, ok? Ele é um crescimento linear, então seria uma função afim. Mas esse caso a gente vê depois. Ó, Ó, professor, pode falar. para calcular esse valor, sem ser um número complexo, não é mais fácil fazer 22 vezes 2,10, não? Não, mas calma aí. Isso aí eu vou explicar. Primeiro eu vou colocar o modelo da função, para vocês entenderem. Ó. O modelo da Ah, função foi isso, ó. F de x é igual a 2,10. Não é obrigado a colocar o zero, não, mas eu vou colocar, certo? Vezes x mais 4,32, ok? Onde x é o número de quilômetros rodados. Aí agora vem a ideia que vocês estavam falando, certo? Aí o que é que vai fazer? Ele está querendo saber, né, 22 quilômetros. Aí vai ser o quê? A gente coloca f de 22, por quê? Onde houver x, a gente vai substituir por 22, aqui na função, né? Na expressão. Então, vai ser 2,10 vezes 22 mais 4,32. Esse é o valor da corrida, ok? Então, você multiplica. Você vê que esse 2,10 ele vai sempre depender, né, da variável. Ele é um valor que vai estar sempre variando. Ele é
o valor, né, o termo dependente. Por quê? Porque vai depender sempre, no caso aqui a variável é quilômetros, então esse valor aqui, ele sempre vai depender de quantos quilômetros for rodado. Quem é que se atreve a responder essa conta aqui? Pode usar a calculadora, viu, gente? Não tem problema não. 52,52. Não, é 50,52. Ó, 50,52. Beleza. Então, ó, você viu que isso aqui, 62, né? 52. 50 Ah, 52. Pronto. Então, isso aqui, esse valor total, ele, ele surgiu porque a gente teve, né, uma quantidade de quilômetros alta, né? Saiu até barato essa corrida de táxi, né? 22 quilômetros. Hoje em dia não é isso, não. Enfim, então é assim que se tem uma ideia de uma função. Você tem um valor que vai estar variando e um valor que sempre vai ser fixo, quando o crescimento ele é linear, ok? Prosseguindo, vamos para o próximo slide. Ó, agora a gente vai conhecer uma forma de ler a função. Professor, Pode falar. desculpa atrapalhar. Você tem como voltar na situação 2 rapidinho que eu esqueci de tirar o print? Bem, não é necessário virar o print que eu vou postar no Google Classroom. Mas eu não tenho acesso ao Google Classroom porque não aparece lá. Nem o institucional? Nem o institucional. Fica dando problema toda vez. Eu vou explicar depois, mas vá, tire. Pronto, tirei. Obrigado, professor. Por nada. Pronto, então, aqui, ó, o diagrama a seguir, né, considera a quantidade de litros de gasolina e os respectivos preços, né, a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetim. Não sei nem onde é isso, mas vamos lá. Então, gente, olha só. 1 litro de gasolina custa 2,37. Tá vendo como era bom a época de quando a esquerda estava no poder, né? Aí, agora com esse governo aí, o bagulho é doido. Olha quanto custava 1 litro de gasolina na época. Aí, 2 litros de gasolina, 6,74. 3 litros de gasolina, 10,11. E assim vai. Então, gente, eu acho que é raro aqui, viu? O quê? Porque aqui era para estar 3,37, não 3,27. Esse slide eu peguei lá na Secretaria da Educação, então a culpa é deles. Dá pra Ô, perceber a professor, cada... pra que botar a culpa neles? Não, é porque não foi eu que fiz, eu não fiz esse slide, não. Tadinhos. Eu vi agora esse erro. Se eu tivesse visto antes, eu teria corrigido. Deixa eu ver se eu consigo corrigir. Só não ter feito. Né? Porque isso aí não é coisa que se faça, não, rapaz. Pronto, agora. Meu Agora tá certo. Deus, nem parece eu quando fico irritada. Porque se a gente vai Sério, dar eu não aula, aguento não, professor. Eu vejo esse a gente negócio vai dar aula parado com um dando, boto negócio logo mudar. desse, meu Deus do céu, ó. Então, gente, você vê aqui que o litro, né? O litro é a variável independente e o preço é a variável dependente, ok? Então, o preço a pagar vai ser dependente de quantos litros a gente vai utilizar, ok? Isso também é um conceito de função. Aqui, ó, 1 corresponde a 1,33, 2 a 6,74. Quem me dera pagar isso no negocinho. 3 10 e 11, enfim, e por aí vai. À medida que vai aumentando os litros de gasolina, vai aumentando o valor a ser pago, ok?
Então tem aqui quantidade de litros. Ok. Ok. Aí você vê aqui, ó, o preço a pagar é dado em função de quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende, ó, como eu falei, o preço depende do número de litros comprados. Engraçado que eles botaram aqui, eu acho que o erro estava É na... porque diminuiu o preço, professor. Foi diminuir o preço, né? Em lei da Foi, função professor. aí, 10 centavos, para de reclamar. vamos embora, seguir o bonde. Então, gente, vou fazer o seguinte, essa tarefinha aqui para vocês, certo? Qual o preço? Não me respondam, é para responder e me entregar no Google Sala de Aula. Essas duas Professor, perguntinhas. Oi? eu posso pegar o seu número e mandar pelo WhatsApp? Pode. É porque eu não vou ter Eu como vou entrar resolver no essa meu treta com computador. você, viu? Eu vou resolver. Eu tô esperando começar as aulas de novo para poder resolver isso na diretoria. Ô, professor, Pode falar. essas atividades o senhor vai fazer igual fez com as outras, que é até o dia da prova para entregar? Exatamente. Principalmente essa Tá. dos slides. Essa dos slides, como a gente combinou, essa dos slides vão servir para quem tirou nota baixa e recuperar a nota da prova. Muita gente se recuperou porque fez essas Eu atividades. recomendo fazer, viu? Que vocês viram que um monte de gente recuperou por causa de atividade. Então a recomendação está Professor aí, tá? bonzinho. Porque teve gente que ficou com nota baixa na prova, mas quando foi tirar a média, eu adicionei esses pontos aí, porque, obviamente, não é nada mais que justo. Se a pessoa fez, né, tem que ser pago. Ok? Então, essas perguntinhas aqui, essas duas perguntinhas, já fica como tarefinha para vocês. Enfim, vamos para o próximo. Bem, a próxima situação a gente vai ver agora em forma de tabela. Porque a função ela pode estar em forma de tabela, pode estar em forma de diagrama, e vocês têm que ver, têm que saber ler cada uma dessas situações. Porque imagina só, dê a lei de formação da função em tal tabela. Aí vocês vão ver a tabela, já vão saber a lei de formação dela. Ok? Então tá aqui a tabelinha, né? Aonde temos a medida do lado de um quadrado e na outra coluna, nós temos o perímetro. O perímetro, para quem não sabe, é a soma dos lados de uma figura plana. O quadrado ele tem 4 lados iguais. Então, se um lado mede 1 centímetro, 1 metro, vamos dizer, está em metros, está aqui, né? Então, o primeiro quadrado ele tem lado de 1 metro. Quando a gente for calcular o perímetro dele, vai somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4, ok? Aí, se ele tiver 2 metros, soma 4 vezes, ou multiplica 2 por 4, vai dar a mesma coisa. A mesma coisa quando for... Então você está comentando que a tia utilize o quadrado como uma função para ajudar a ação. Não Como entendi. pode... A gente vai colocar os metros nesse quadrado para te descobrir o perímetro, mais ou menos. Sim, exatamente. Uma função tipo, qual é a medida do lado? É 1. Se a medida é 1, o perímetro é 4. Se a medida é 2, o perímetro é 8. Se a medida é 2,5, o perímetro é 10. E assim vai. Tá entendendo? Então quer dizer o quê? Que L, né? L é a variável independente, né? E o perímetro, ele dá como 4L, que é a variável dependente. Então, o valor do perímetro vai depender da medida do lado do quadrado. Olha aí, ó, ele vai falar isso aqui, ó. Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado à medida do lado corresponde a um único valor para o perímetro. Ok? Então, quem levantou a mão? Pedro. Aí tem que encontrar o x do f de x para depois substituir o x do f de x na função. Bem, aqui nesse caso não. Aqui nesse caso é só uma maneira de mostrar
quem depende de quem. No caso aqui, o perímetro depende do lado. Só isso. Ok? Essa parte aí, essa parte aí a gente vai chegar lá. Eu acho que vai dar tempo, né? Que essa aula é até 4 horas, não é isso? Ah, vai dar tempo. Sim. 3h40, vai dar tempo, acho que vai dar tempo. Então, você vê aí, né, o perímetro P, 4 vezes a medida do lado. Ou P é igual a 4 vezes L. Beleza. Então, mais duas perguntinhas para vocês responderem. Botem tudo numa folha só para ficar melhor, entendeu, gente? Já para aquelas pessoas que têm preguiça em converter em PDF, né? Eu fico indignado com esse tipo de situação. Eu tenho que ficar baixando foto por foto. Aí vocês Eu mando colocam. pelo Word, professor. Ah, até Não, quando são em imagem, eu coloco em PDF, professor, porque pelo menos dá para o cara dar zero. mas teve gente que não teve essa ideia. Aí, ó, vocês vão dizer aqui a medida do perímetro, né, do terreno quadrado cujo o lado é 3,5, certo? E a medida do lado do terreno quadrado cujo perímetro é 22 metros. Então, essa Professor, pode falar. o senhor pode explicar isso de novo que eu não entendi? O que você não entendeu? Que é perímetro na questão geral dessa daí. Veja só, o perímetro é a soma dos lados de uma figura plana, certo? Aí, aqui a gente está trabalhando com um quadrado. Um quadrado tem 4 lados. Então, o perímetro vai ser a soma dos 4 lados do quadrado. Aí aqui ele diz que quando mede 1 metro, o perímetro vai ser 4 metros. Porque você pode ou somar os 4 lados, ou pegar um lado e multiplicar por 4. É a mesma coisa, ok? Aí quando mede 2 metros, o lado mede 2 metros, o perímetro vai medir 8 metros. E assim vai. Tá entendendo? Entendi. Aí, ó, ele diz aqui, ó, que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Ou seja, a medida do perímetro vai sempre depender da medida do lado. A cada valor dado para a medida do lado corresponde um único valor para o perímetro. É isso que funciona. E aí tem essas duas perguntinhas aqui também a ser feita. Lembrando, gente, que uma coisa, tem essas 4 perguntas para fazer, isso não conta cada uma atividade não, viu? Cada slide é contado como uma atividade, independente se tiver uma, se tiver duas, se tiver 10, se tiver 100, ok? Para não pensar, o slide tinha 4 perguntas, eu já fiz 4 atividades. Não. Cada slide é considerado uma atividade. Ok? Para vocês não se confundirem. Bem, tem essa situação 5, né, que é um pouco mais complicado. Eu acho que eu vou pular, porque falar de uma máquina muito doida aqui, nem eu entendi isso aqui. Bem, o próximo, ele dá um insights aí para vocês acessarem, mas também, tipo, não vou cobrar isso aqui. Se vocês quiserem acessar, beleza. Tudo bem, fica fora aí, né? Mas não vou cobrar isso de vocês, não. E aqui, né, a gente vai conhecer a notação por meio de conjuntos. Por quê? Obviamente que a gente precisa de um conjunto para poder construir uma função. Então, vamos observar os conjuntos A e B que estão se relacionando da seguinte forma, né? Em A estão os números inteiros e em B, outros. Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Ou seja, a função f de x, cadê a mesa? Tá aqui. Vou aqui. Ó. Então, o f de x, nesse caso, será igual a 3x. Por que 3x?
porque ele quer o triplo do número. E o triplo, a gente sempre multiplica por 3 para encontrar o triplo desse número. Ok? Então, ele já dá aqui as respostas, né? A gente não vai calcular nada, eu só mostrei isso aqui para vocês terem uma ideia. Aí, gente, esse caso é bem simples de observar, né? Ó, aqui tem o menos 2. Se eu multiplicar menos 2 por 3, vai dar menos 6, ok? Aí ele associa, ele liga o menos 2 ao menos 6. Menos 1. Se eu multiplicar menos 1 por 3, vai dar menos 3. Aí ele pega e liga o menos 1 ao menos 3. O zero. Se eu multiplicar 3 por 0, vai dar 0. Então, o 0 liga com o 0. 1. Se eu multiplicar 3 por 1, vai dar 3. Então, ele liga o 1 com 3. E o 2, se eu multiplicar 2 por 3, vai dar 6. Ele liga o 2 ao 6. Essa é a forma de associar os elementos em uma função. Ou seja, isso faz lembrar alguma coisa? Pode falar. Na função, então, a gente vai, se tiver um número negativo, a gente vai ignorar que ele é negativo, só vai multiplicar para depois adicionar o sinal dele. Pode ser. Mas vai ter momentos que o sinal vai estar ali também no coeficiente, né? Podia ser menos 3 aqui, né? Aí você não podia ignorar, não. Seria ter que fazer o jogo de sinal. Nesse caso aqui, tudo bem. Né? Você multiplicava normal, depois colocava o sinal daqui. Não tem problema, não. Mas se tivesse sinal aqui, o ideal é nunca ignorar esse sinal. Certo? Por causa de um sinal... Mas aí é um trabalho de preguiçoso, né, professor? Porque a função assim já é fácil. Ainda que quiser resumir, é elástica, né? né? Aí, ó, uma coisa que vocês estão vendo. Isso aqui faz lembrar alguma coisa, gente? Vocês lembram de alguma coisa que a gente viu? Isso aqui. Diagrama de Venn? Também é o diagrama de Venn, mas depois. O que a gente estava vendo? Isso aqui é uma relação binária. Vocês estão vendo? Sim, que tem a imagem, um domínio contra domínio. Então, isso é uma relação binária. Porém, o que diferencia a função de uma relação binária? Ué, A gente vai ver. Vamos lá. Vamos seguir. Ó, note que todos os elementos de A têm correspondência em B. A cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Nesse caso, temos uma função de A em B expressa pela forma y igual a 3x. Y, f de x é a mesma coisa, viu, gente? Não tem problema nenhum, não. Isso aqui pode ser a mesma coisa, viu? Quem levantou a mão? eu. Pode Aí, falar. professor, a diferença entre relação binária e função é que, tipo, a relação binária é um elemento de A se associar a mais de um elemento de B, é... Pode ser também. Isso aí a gente vai ver agora. Ó, isso aqui, ó, gente. Veja só. Dados dois conjuntos, né? O conjunto A, 0 e 4, né? E o conjunto B, 2, 3 e 5. Então, relacionamos A e B da seguinte forma. A cada elemento de A é menor do que o elemento de B. Então, essa associação fica assim. O zero, ele vai se relacionar com todos os elementos. Por quê? O zero, ele é menor que 2, é menor que 3 e é menor que 5. Aí o 4, ele só é menor que 5. Aí o que acontece? Isso não é uma função. Isso não é uma função, porque o zero corresponde a 3 elementos de B, não apenas a um único. Então, gente, essa é a diferença de função para uma relação binária. Os elementos do conjunto A, que é o conjunto de partida, que a gente também pode chamar de domínio, ele só pode se corresponder, só pode se relacionar com um único elemento em B. Se ele se relacionar com mais de um, ele não vai ser considerado uma função, vai ser uma relação binária, ok?
Prestem atenção nesse critério. E tem outro critério também que a gente vai ver agora. Aqui, ó. Ó, dados A, né, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E B, né, 0, 2, 4, 6, 8. Então, associamos elementos de A em B, tá? Elementos de igual valor em B. Então, a gente só vai associar os elementos que são iguais. Quem são esses elementos? Ora, 0, 2, 4. aí a gente vê, né? 0, 2 e 4. Vocês acham que isso é uma função? É, porque É. é uma função. É. Não, isso não é uma função. Por quê? Porque, veja só, para ser uma função, todos os elementos de A têm que estar associados a um único elemento em B. Se sobrar algum elemento de A que não está sendo relacionado com nenhum elemento em B, descarta a possibilidade de ser uma função. Ah, então para ser uma função, o menos 4 tem que estar ligado ao menos 8 e o menos 12 ligado ao 6. Não, não é obrigado eles podem estar ligados a imagens iguais, ok? Mas ele tem que estar se relacionando com alguém. Quem levantou a mão? Então seria apenas um diagrama? Isso aqui é uma relação binária. Uma relação binária. Ok? Aí ele explica, ó, tá vendo? Ó, observe que há elementos em A que não têm correspondência em B. Nesse caso, não temos uma função de A em B. Ok? Então, agora a gente vai entender, né, a definição e notação de função. Bem, dado dois conjuntos não vazios, porque se for conjunto vazio já não pode ser função. Ok? A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento X do conjunto a um único elemento Y em B. Escuta bem. Então, ele tem que se relacionar, pelo menos, com um elemento. Não, ele tem que se relacionar com um elemento de B. Ok? Todos os elementos de A. Se o conjunto B tiver um elemento e todos os elementos de A tiver se relacionando com ele, é considerado função? Sim, é considerado uma função, porque ele tem que estar relacionado com um único elemento. Então, se tem esse único elemento lá e todos os elementos de A estão sendo associados a eles, é uma função. Ok? Então, a gente usa a seguinte notação. A gente tem aqui os dois conjuntos, A e B, né? E aí, temos o X, que vai partir para o Y através de uma função F. Esse F de X é a mesma coisa que Y. Ok? Só muda a notação. Vai aparecer às vezes Y e vai aparecer às vezes F de X. Mas nada vai mudar. Ok? A ideia vai ser sempre a mesma. Então, essa é a função de A em B. Aí, ó. A cada X de A corresponde um único Fx de B, levado pela função F. Essa função F vai ser o critério, né? Como a gente viu em relação binária. Sempre vai ter um critério para a gente poder associar um elemento a outro. Se, através dessa associação, os dois elementos estiver dentro dos dois conjuntos, né? Um em cada conjunto, aí a gente considera uma função. Ok? Aqui é um vídeo no YouTube que eu não vou também cobrar, né? Professor, Pode falar. você pode repetir de novo, porque trava para mim. Deixa eu achar o cursor. Achei. Qual foi a parte que você não entendeu? Foi o finalzinho, o senhor explicando esse negócio aí do F e X. Do começo a travar. Veja só. Esse F de X é a mesma coisa que o Y, tá? Que é o elemento de B. Ele está aqui, ó. Ó, aqui ele está dizendo Y. E aqui ele está dizendo F de X. E isso aqui é a mesma coisa. Vai ter hora que vai aparecer F de X e vai ter hora que vai aparecer Y. Mas isso é só uma anotação, viu? Não vai mudar nada, não.
a ideia, né, de relação de elemento vai ser a mesma. Pode ser f de x e pode ser y. Ok? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Então, esse vídeo aqui, vocês também assistem se vocês quiserem. Não tem nenhuma restrição, né? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito. Tem umas coisas aqui para preencher, mas também não vou cobrar nada. Isso aqui. Pronto. Então, agora a gente vai entender o domínio, contradomínio e o conjunto de imagem. A ideia que a gente assistiu a aula de ontem, né, a respeito de domínio e imagem é a mesma, ok? A gente vai pegar um conjunto A e um conjunto B. Esse conjunto B vai ser o contradomínio. O conjunto A vai ser o domínio. E o conjunto imagem, ele vai ser o conjunto gerado através dessa relação. Vamos lá. Olha o exemplo. Professor, Pode falar. repete para mim, por favor. Então, ó, ontem a gente teve aula sobre domínio e imagem de relação binária, não foi? Aí, para a função, o conceito é o mesmo. Domínio e imagem contra domínio. É a mesma coisa. Onde o B, né, a gente tem um conjunto A e o conjunto B. O B vai ser o contradomínio, certo? O contradomínio, todo o conjunto B. O domínio vai ser o conjunto A, todo. E o conjunto imagem é o conjunto gerado através da função. Tá? Vai ser os elementos que vai estar sendo associado através da função. Olha só como é que funciona isso aqui. Aí a gente tem aqui, gente, ó, o conjunto A tem os elementos 2, 3 e 5. O conjunto B, ele tem 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, o domínio é o conjunto A, certo? Esse aqui vermelhinho. O contradomínio é o conjunto B, certo? Quem levantou a mão? Fui eu, professor. É que o senhor tinha explicado que, tipo, a função, ela tem que, pelo menos, tá ligado, tipo, por exemplo, o contradomínio é o B, aí tem que, pelo menos, os números do domínio, tá ligado com pelo menos um número do contradomínio, não é isso? Sim. Ele tem Então que estar ligado a um único. Se tiver somente com um, então já é função. No caso aqui, ó, veja só. Você está vendo que os 3 elementos de A está associado a um único de B, não é isso? Ah, sim, entendi. Entendeu? Tipo, não pode estar 5 associado a, sei lá, não, 2 associado a 4 e 6, não pode, né? Não pode. Se tiver o 2 associado a 4 e 6, já não é uma função. Mas se ele tiver apenas em 1, aí sim. E se tivesse o número sozinho em A, também não poderia. Exatamente, a mesma coisa. Pronto, então o conjunto A, aqui, ó, que tá vermelhinho, né? Ele é o domínio. Todo ele. 2, 3 e 5. Esses são os elementos do domínio. Esse conjunto aqui, que está verde, é o conjunto B, né? Que tem os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. É o contradomínio. Já a imagem, certo? São os elementos que o domínio está se relacionando. Ou seja, o 2 está se relacionando com o 4, então o 4 pertence ao conjunto da imagem. O 3 está se relacionando com o 6, o 6 pertence ao conjunto das imagens. E o 5 está se relacionando com o 10, então o 10 faz parte do conjunto da imagem. Então, a imagem aqui nessa função, né, são os elementos 4, 6 e 10. Ok? Aí, ó, ele vai dar a definição. Ó, tá vendo aqui? Então, domínio de F, é assim que a gente fala, né? É 2, 3 e 5. Ou pode ser o próprio conjunto A. Você coloca lá, conjunto A. Tá certo. Beleza? O contradomínio é a mesma coisa.
tem os elementos do conjunto B, então é o conjunto B, todo. Agora, a imagem é diferente, né? A imagem só os elementos que estão sendo relacionados ao domínio, que é o 4, o 6 e o 10. Aí eu pego e digo, o f de 3 é 6. Por quê? 3 está se relacionando com 6. Então, 6 é a imagem de 3. 2 está se relacionando com 4. Então, 4 é a imagem de 2. 5 está se relacionando com 10. Então, 10 é a imagem de 5. É assim que funciona o raciocínio. Ok? Sim, professor. Ok. Ok. Então, vamos ver o que temos mais para ver. Ele dá ainda uma coisinha aqui, ó, tá vendo? Ele dá a imagem de 5, a gente estava explicando, né? E aqui, ó, x para f de x igual a 4, ele dá x igual a 2. Ok? Vamos ver o que temos agora. Temos outro vídeo aí para ver, né? Mas não vamos botar, porque isso aí vocês podem ver depois, se quiserem. Não vou cobrar, não vou restringir. Aí, temos o gráfico, né? O gráfico, eu não sei se tem tempo de explicar esse gráfico. Ô, professor, Pode falar. volta aí pro negócio do vídeo, que só pulou muito rápido, não deu tempo de tirar Dá print. tempo de explicar o gráfico, Não, não. mas não, o vídeo não vou cobrar nada, não. Tá bom, obrigado. Viu? O vídeo... Bem, gente, são 4 horas, então amanhã de manhã a gente tem aula, né? Aí a gente continua com o estudo do gráfico. Beleza. Beleza? Beleza. Aí, se vocês já quiserem dar uma lida, já quiser fazer uma pesquisada sobre o gráfico de funções, no livro de vocês já deve ter esse tópico, ok? Deixa eu só baixar a frequência. Pode falar, Pedro.